Quando não conseguimos ter o controle de certas situações, podemos desencadear momentos tensos, onde as emoções dominam o nosso ser, surgindo assim o outro lado adormecido, que explode como uma fera irracional, deixando, muitas vezes, rastros difíceis de ser apagados com o tempo, como iremos conhecer na nossa história. No início do século XX, São Paulo vivia um momento de crescimento, com a chegada de fábricas e a expansão do comércio local, surgindo assim novas oportunidades para todos, onde até os europeus iam para o Brasil em busca de uma nova vida nas fazendas de café. Neste período, viveu na cidade um médico bem importante, conhecido por todos da alta sociedade da época. O seu nome era Virgílio Guimarães dos Reis. Ele era casado com Maria Cândida Guimarães dos Reis e tinha 2 filhos, que eram formados em advocacia, que se chamavam Armando César dos Reis e o mais velho, com a diferença de 2 anos, que se chamava Álvaro dos Reis. Os irmãos já eram casados. A família possuía um padrão de vida bastante elevado, onde era o proprietário de vários imóveis na cidade e possuíam um cinema bastante moderno, com uma arquitetura fantástica e um amplo espaço. E era frequentado pela elite da época. O cinema ficava localizado na Avenida São João. Com o crescimento da fortuna, Virgílio decidiu construir um casarão, onde a sua arquitetura lembrava um castelo medieval, demonstrando assim todo o poder e status alcançado por eles. O casarão, na verdade, era um presente para sua amada esposa. Para tal projeto, Virgílio contratou um arquiteto francês, que veio ao Brasil e desenhou toda a planta. A construção tinha detalhes que expressavam toda a riqueza do projeto, com vitrais com desenhos fabulosos. A obra teve início no ano de 1912 e foi finalizada no ano de 1917. O casarão foi construído na Rua APA, que faz esquina com a Avenida General Olímpio da Silveira. O imóvel era uma construção admirada por todos na cidade, por sua imponência e seus ricos detalhes. Porém, acontece algo trágico. Virgílio falece, deixando assim a herança para sua família, que foi dividido entre a sua esposa e os seus filhos, Álvaro, de 45 anos, e Armando, que tinha 43 anos. Quando a herança foi dividida, os irmãos já eram casados e viviam cada um em suas casas. Porém, o casarão era o local aonde ficava o escritório de advocacia dos irmãos. Álvaro era conhecido pelo seu estilo de vida, onde praticava esportes e era também um playboy conhecido por todos da sociedade. Ele adorava andar de patins. E já o seu irmão Armando era um advogado reservado, onde cuidava de toda a economia da família. Após o falecimento do pai,
Álvaro viajou para a Europa, onde visitou a França. E quando retornou, trouxe na bagagem uma ideia ousada, onde pretendia transformar o cinema, que era um empreendimento que gerava um alto lucro para a família, em um ringue de patinação no gelo. Ele já tinha dado início ao projeto, mesmo antes de falar com a sua família, fechando uma sociedade com alguns investidores da época. A pista de gelo se chamaria o Palácio de Gelo. Quando falou com seu irmão e a sua mãe sobre o projeto, aconteceu uma terrível discussão com seu irmão Armando, que criticou a sua atitude imatura, onde pretendia acabar com o empreendimento lucrativo por um sonho ousado. Com a rejeição da sua mãe e do seu irmão, ele teve que voltar atrás e cancelar todo o projeto, onde informou aos seus futuros sócios sobre o fim do empreendimento. Porém, ele não contava que as notas promissórias haviam sido fraudadas, gerando assim uma dívida imensa, onde praticamente tornava impossível o seu pagamento. Desesperado, Álvaro vai até o seu irmão e pede para que ele o ajude a quitar a dívida, onde mais uma vez foi duramente massacrado pelo seu irmão, pois, com a idade que tinha, já devia ser responsável pelos seus atos. Uma crise nasce na família, gerando assim discussões bastante turbulentas. Com a morte do chefe da família, todos estavam perdidos, pois não conseguiam achar uma solução entre eles, onde cada um achava ter o direito de decidir o destino da fortuna herdada por eles. No dia 12 de maio de 1937, Álvaro recebeu uma ligação de Armando. Porém, a suspeita que poderia ser outra pessoa que estava na ocasião naquele momento. Na ligação, diziam que precisavam de sua presença no castelinho. Álvaro se dirigiu para o local e, na ocasião, já era noite. E ao chegar no casarão, tempos depois, vários disparos são efetuados no interior da residência. No dia seguinte, quando os funcionários de Maria Cândida chegam até o local, encontram os 3 corpos sem vida e ao lado de um deles havia uma pistola Parabellum calibre 9. Os funcionários chamam a polícia imediatamente e iniciaram uma investigação. Porém, algumas provas foram negligenciadas no local, sendo realizado sem nenhum cuidado, onde o autor que teria efetuado os disparos nas vítimas, em seguida disparou 2 vezes em seu próprio coração, causando assim algumas dúvidas, como ele teria conseguido realizar tal atitude, após o primeiro disparo que teria atingido seu coração. Havia também outras dúvidas que apontava para Armando, que na hora do disparo estava ajoelhado. Porém, o trajeto do projeto não coincide com a posição que entrou na camisa e atingiu o seu corpo. Sendo assim, impossível ele estar naquela posição. Os legistas, ao realizarem a autópsia,
notaram que havia resíduo de pólvora nas mãos de Armando, e não nas mãos de Álvaro, sem falar na estranha forma em que os corpos foram encontrados, onde não havia uma posição de confronto, mas os corpos estavam um ao lado do outro. Os projéteis encontrados no corpo de Maria Cândida era de outro calibre, que pertencia a outra arma que não foi encontrada no local. Peritos notaram que os corpos foram mudados de posição. A polícia, algum tempo depois, descobriram alguns documentos que apontavam que a situação de Álvaro era muito mais complicada do que ele falava. O caso nunca foi explicado, onde algumas teorias apontavam para o Álvaro, que teria efetuado disparos motivado pela frustração de não ter conseguido realizar o seu projeto. Outras apontavam para o seu irmão, por ter resíduos de pólvora em suas mãos. Porém, não havia lógica para isso, visto que ele tinha total domínio sobre os negócios da família, onde administrava da melhor forma possível. Outra teoria apontava para algo bem mais sinistro, onde os credores teriam eliminado toda a família. Porém, até hoje, ninguém sabe quem na verdade eram esses credores. Como estava vigente na lei da época, nenhum parente próximo poderia ficar com a herança, pois o crime foi supostamente realizado por um membro da família, que não deixou nenhum herdeiro vivo. O prédio passou a ser do governo federal e nos anos de 1950, o castelinho foi ocupado pela família de Otávio Manzaro, funcionário da Receita Federal. E no castelinho fixaram residência até o ano de 1982. Tempos depois, o local foi abandonado e moradores em situação de rua invadiram o casarão para dormirem durante a noite. E diversos relatos surgiram nesse período, onde as pessoas afirmavam ver os vultos de pessoas nas janelas e sacadas. E também sentiam a presença de outra pessoa no local, onde não havia ninguém. E durante a noite, no interior do casarão abandonado, também se podia ouvir gritos e sussurro de vozes em certas ocasiões. O castelinho foi se deteriorando com o passar do tempo, e a imponente construção deu lugar a um local abandonado. Até que no ano de 1991 foi aberto o processo de tombamento, que foi concretizado no ano de 2004. E durante este tempo, no ano de 1996, uma ONG começou a funcionar no local. Diversos grupos de paranormais visitaram o castelinho, e todos eles afirmaram que o local estava bastante carregado por uma energia negativa. E um dos últimos visitantes paranormais realizaram um ritual aonde as pessoas que ali estavam aprisionadas foram libertas, encerrando assim todas as atividades existentes naquele local. Hoje o castelinho foi totalmente restaurado, se tornando um ponto turístico na cidade de São Paulo. Porém, até hoje muitos se perguntam:
Afinal, quem foi o responsável pelos crimes no Castelinho? Boa noite e até o próximo Contos da Madrugada. Se você é novo no canal e curtiu o nosso conteúdo, se inscreva, curta e compartilhe os nossos vídeos. E conheça outras histórias cheias de mistério da nossa playlist. E muito obrigado e até a próxima.